E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. E antes de mais nada, eu queria aqui me desculpar e justificar a minha ausência. Se você me acompanha nas redes sociais, sabe que eu estava lá no CryptoMinds, um dos maiores eventos de criptomoedas da América Latina, cobrindo tudo em primeira mão pela Bitcoin Block. Então, se você não me segue no Instagram, dá uma olhada lá, que eu estou postando muito conteúdo legal e vou postar também ao longo dos próximos dias. Mas muito bem, né? O Bitcoin que voltou para uma zona importante de consolidação, próximo aos 26 mil dólares, e a gente está iniciando mais uma semana. O que será que a gente pode esperar da maior criptomoeda agora nesse final de setembro? É isso que eu vou te explicar logo depois da vinheta. Pessoal, parece que nós vamos fechar o setembro vermelho mais uma vez, porque está faltando apenas alguns dias para o mês de setembro encerrar e o Bitcoin segue próximo aos 26 mil dólares, mostrando muita rejeição da força vendedora, ou seja, o mercado sobe e aí os ursos derrubam o mercado novamente. Enquanto isso, a força compradora está se mostrando interessada em comprar Bitcoin na região próxima aos 25 mil dólares, não só a questão institucional, mas se a gente olhar aqui o livro de ofertas, é na região dos 25 mil dólares onde a gente voltou a ter mais ordens de compra. E como eu havia falando, quando a gente teve aquele movimento de alta, onde o Bitcoin voltou para próximo aos 27.500, que inclusive eu falei que era uma região forte de resistência, a gente não viu essa força compradora aqui surgir. Ou seja, o pessoal queria continuar comprando o Bitcoin em pontos de suporte, o que sim está certo, mas impediu que o preço continuasse subindo. E se a gente olhar aqui no nosso gráfico, a gente estava numa região forte de resistência, foi uma região onde os ursos aproveitaram para atacar, essa região vermelha aqui. Eu falei que era necessário que a gente fizesse o pivô e conseguisse romper a região vermelha. Não foi o que aconteceu, portanto tivemos uma rejeição, tivemos também divergências no RSI, o que mostrou a perda de força compradora e desinteresse do mercado no movimento de alta. O que a gente pode inferir disso? Que essa região vermelha é uma região muito forte de resistência. Inclusive, quando o gráfico ele fica muito consolidado, isso é uma dica que eu dou, e a gente olha muito para o cenário, é bom às vezes a gente apagar todos os indicadores e tentar achar novas possibilidades para ver se a gente tem algo mais nítido, né? Então, apagando aqui os indicadores, para mim, a gente consegue ver, primeira coisa, que o Bitcoin está consolidado. Certo? Então, se a gente olhar aqui, o Bitcoin ele vem se movimentando ao longo dos últimos meses entre a região dos 25 mil dólares e a região aqui dos 28 mil dólares. Isso para mim é uma grande consolidação, que inclusive essa região dos 28k, se a gente for olhar, é uma região que antes era uma região de interesse. Então, eu reformularia aquele retângulozão, traçando ele dessa forma aqui, ó. Isso agora é a nossa consolidação e é a região aqui do Bitcoin. E talvez a gente possa ver, como a gente fez topos descendentes, alguma espécie de linha de tendência. Talvez algo mais ou menos assim. Será que a gente consegue traçar uma linha de tendência mais ou menos dessa forma? Porque a gente teve um toque em regiões de resistência extremamente importantes nessa linha de tendência, que foi os 32k. Nossa maior máxima, maior máxima é engraçado, né? Mas a máxima que a gente fez agora no ano de 2023, o maior valor que o Bitcoin chegou, a rejeição ali dos 30 mil dólares, que foi quando ele caiu, tentou subir e foi fortemente rejeitado. E agora, novamente, esse impulso com rejeição. Então, para mim, o cenário do Bitcoin primário é uma grande consolidação, que eu acho que eu vou até diminuir um pouquinho aqui, ó, a opacidade para ficar mais fácil de ver, ó. Uma grande consolidação no preço, certo? Inclusive com essa região aqui de extrema resistência e uma linha de tendência. Então, para mim, se a gente pensar em o que o Bitcoin precisa fazer para sair dessa consolidação, ao meu ver é romper essa linha de tendência, tá? Se ele romper essa linha de tendência, fizer o pullback, a gente provavelmente vai ter superado esse topo prévio, isso é muito importante. E se a gente superar esse topo prévio e fazer o pivô, isso também estaria englobando aquele cenário, daquela zona vermelha
que estava aqui. Então, ao meu ver, a parte importante é agora. Vale falar que a gente bateu sobrevenda no 4 horas do RSI, e às vezes que a gente bateu aqui, historicamente falando, sobrevenda, porque o 4 horas é um gráfico relevante, né? Aqui nos últimos meses, às vezes que a gente bateu sobrevenda, foram regiões aí de fundos, pelo menos locais. E aparentemente, pelo voluminho que entrou aqui ao longo dessa sobrevenda e o volume que a gente não está tendo agora, se a gente perder esse fundo, eu vou estar comprando um pouquinho mais de Bitcoin, porque a gente provavelmente vai fazer uma divergência altista aqui no RSI, porque essa queda de agora não está acontecendo com muito volume. Navegando também um pouquinho nos tempos gráficos para a gente ver, tempo gráfico diário fica ainda mais nítida essa linha de tendência que a gente acabou de traçar, inclusive dá até para pegar mais um topinho aqui nessa região. Olha só, a gente tem um pequeno topo aqui. E as médias também estão dizendo para a gente que o preço está consolidado. Observa que elas estão bem próximas uma da outra e estão cruzando e descruzando várias vezes. Isso é indefinição do mercado, consequentemente, tome cuidado com operações. Para fechar, nosso sentimento, cara, a gente está tendo um aumento muito forte do Open Interest, principalmente ao longo dos últimos dias, certo? O Open Interest está subindo bastante e a gente está vendo muita força compradora entrando nessa região de fundos. Porém, assim que o preço sobe, boa parte dessa força compradora acaba por fechar a sua posição. Então pode-se dizer que o sentimento do mercado ele está virando. Por quê? Porque as pessoas elas não estão querendo mais comprar o fundo e esperar que o preço suba para começar uma tendência. E sim ver a oportunidade de compra em suporte. E assim que o preço valoriza, já fecha a sua posição, coloca o dinheiro no bolso, porque as sardinhas estão acreditando que vai ter mais queda. E isso costuma ser um indicativo de final de tendência de baixa. Então, quando isso acontece, quando as pessoas param de querer comprar e ficar compradas, a gente perde o que? Liquidez. Se a gente perde liquidez, o preço ele para de ficar pegando stop, para de ficar tendo liquidação, e aí é natural que o mercado ele comece a subir. Certo? Então, considerações finais, cenários e coisas que eu estou de olho aqui pra gente. Bom, linha de tendência, consolidação, acho que eu expliquei bastante isso, certo? Eu também tinha traçado uma Fibonacci, deixa eu ver se eu consigo traçar ela aqui de novo. Não, essa aqui não, essa aqui, ó. Tinha traçado essa Fibonacci aqui. E os níveis de Fibonacci eles também estão servindo como forte suporte, tá? Níveis de Fibonacci eles estão servindo como suporte. Então é interessante a gente ficar de olho se a gente vai se manter acima da região de 382. Seria uma retração saudável, seria uma retração que ela estaria junto com a sobrevenda no 4 horas também. E caso a gente chegue aqui, faça um fundo próximo aos 25.800, a gente também poderia fazer uma divergência altista, o que seria um excelente setup de compra, e sim eu estaria pensando em posicionar. E no mais, a gente está começando uma semana que vai ser a última semana do mês de setembro, que foi um mês muito paradão para o Bitcoin, para ser sincero. Fizemos aqui uma região de suporte de fundos, né? Fizemos aqui um fundo importante. Então eu acredito que se a gente no mês que vem romper essa máxima, ou seja, romper os 27.500 dólares, teremos o nosso fundo ascendente no gráfico mensal finalmente, e podemos aí estar criando forças para continuar esse movimento após praticamente 3 meses de queda do Bitcoin. Esse é o movimento que eu vinha falando que ia acontecer. Eu falei que a gente precisava fazer um fundo ascendente. Provavelmente a gente fez um topo descendente aqui também. Então, se a gente romper e fizer esse pivô no gráfico semanal, a gente deve estar vendo o Bitcoin fazer um movimentozinho de alta e quem sabe iniciar mais uma forte movimentação aí ao longo desse final de ano, que geralmente é o que acontece nos finais de ano, né? Novembro, dezembro, outubro costuma ser um mês de recuperação. Então vamos ver se a gente segue esse padrão. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece e não conhece o canal, se inscreve e também deixa aquele like, isso é muito importante. Eu sei que eu estava ausente aí, né? Eu não consegui gravar vídeo na sexta-feira, nem ontem, eu esqueci parte do equipamento que eu uso para gravar, eu precisava do suporte da câmera, que acabou por
por infelizmente ficar para trás. Por isso eu não gravei vídeo aqui, mas voltando a todo vapor nesse calor absurdo que tá fazendo, não esquece de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários ou então lá no grupo do Telegram, que eu acho que ele tá nesse cantinho aqui. E valeu, galera. Falou!